Você que está em casa, seja muito bem-vindo. Que o Senhor possa te abençoar, falar com você por meio dessa palavra, em nome de Jesus. E hoje eu quero responder mais uma pergunta. Eu não vou ensinar algo novo para você, eu quero responder mais uma pergunta. E semana que vem eu vou responder mais uma. 3 perguntas, 3 porquês que me fizeram. E eu vou fazer essas 3 mensagens aí, porque eu acho que são perguntas que você se faz, às vezes só não tem coragem de pôr para fora, né? Mas na sua cabeça você fica se perguntando. E a pergunta que eu quero responder hoje é: por que Deus nos faz esperar? Quantos aqui têm uma promessa de Deus na sua vida e ela não se cumpriu ainda? Quem está muito tempo esperando? Essa é a questão, né? Por quê? Por que que Deus promete e parece que o cumprimento dessa promessa demora tanto? E estava buscando algumas coisas, estudando algumas coisas, e o Senhor compartilhou algumas coisas comigo. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus, Ele age assim. Ele promete hoje para cumprir amanhã. Só que o hoje e o amanhã não são dias de 24 horas. O hoje é o Kairos. Diga comigo, Kairos. O que é o Kairos? É o tempo de Deus. É o tempo onde Deus vive a sua vida. E o Kairos é algo poderoso, por quê? Porque não existe passado, presente ou futuro. Tudo no Kairos é hoje. Deus vê tudo como hoje. Então Deus faz uma promessa hoje. Só que esse hoje é no Kairos dele. E aí quando Ele manifesta a palavra dele na sua vida, quando Ele libera a palavra para você, essa palavra entra no Cronos. Diga comigo, Cronos. O que é o Cronos? O nosso tempo, o tempo de 24 horas. De onde vem a palavra cronômetro, cronologia, é a forma em que enxergamos a vida. Então a promessa sai do Kairos e ela vem para o Cronos. Quando Deus libera a palavra, como não existe passado, presente ou futuro, ao mesmo instante que Deus libera a palavra, para Ele já se cumpriu. Por quê? Porque no Cronos a promessa ainda vai se cumprir, mas no Kairos de Deus a promessa já se cumpriu. No momento exato em que Deus libera uma palavra, naquele exato momento, na eternidade, no mundo espiritual, a palavra já se cumpriu. E eu preciso que você preste muita atenção nisso, porque eu creio que pode ser uma palavra de encorajamento para alguém aqui hoje. Porque às vezes nós pensamos, Deus não vai cumprir. Não, se Deus liberou uma palavra para você, já é verdade, já se cumpriu. O que precisa é se manifestar no Cronos. Então, se saiu da boca de Deus, saiu no Kairos, e no Kairos não existe passado, presente ou futuro. Se Deus falou, já é. Vira para o seu irmão e fala para ele, se Deus falou, já é. O que significa? Para Deus uma promessa liberada é uma promessa cumprida. Mas essa promessa agora precisa se manifestar no Cronos, no nosso tempo, na nossa vida. E é aí que a espera acontece. Nós não esperamos para que Deus cumpra a promessa. Nós esperamos para que a promessa que já foi cumprida na eternidade se manifeste na nossa vida. Só que esse é um desafio, né? Porque Deus sabe de tudo e a gente não sabe. A gente finge que sabe de tudo, mas nós não sabemos de tudo. E às vezes, quando recebemos uma palavra de Deus, vamos orar por essa palavra, como eu falei hoje. Se nós cremos, nós oramos.
Então vamos orar a Deus, pedindo a Deus que cumpra a promessa, que manifeste a promessa. Mas eu não sei você, parece que às vezes eu estou falando sozinho. Quem já teve essa sensação? Parece que Deus sumiu. Simplesmente desligou, pôs o telefone no modo avião e sumiu. Ele não responde, não manda o WhatsApp, nem balança a cabeça assim. Sabe quando você está conversando com alguém, a pessoa não está te ouvindo, mas ela só está balançando a cabeça? Nem isso Deus faz às vezes. Parece que às vezes Deus está em silêncio. E é ruim isso, né? Você está aqui ou não? Às vezes, nesses 11 anos, eu cheguei diante de Deus procurando uma resposta, e a resposta que Ele me deu foi: essa, nada. E aí, a gente se desespera, porque se Deus prometeu, por que Ele não fala? Né? Igual eu vi uma pessoa que postou na internet, ela falou assim: Deus podia pegar na minha mão e falar assim: é aqui que eu quero que você vai, faça isso. Não seria uma benção? Mas não é assim que Deus faz. Diga comigo, por quê? Não sei. Mas hoje eu quero te responder. Por que Ele demora? Você está aqui? Agora, além do silêncio de Deus, que já é para nós algo desesperador, nós temos um aproveitador. Nós temos o quê? O diabo. O diabo, porque são nesses momentos em que Deus está em silêncio, que o inimigo vem para soprar acusação e condenação na nossa mente. A única coisa que o diabo sabe fazer é nos acusar, e aí ele se aproveita do silêncio de Deus para trazer condenação na nossa cabeça. Ele diz: olha, Deus prometeu, mas eu acho que ele se arrependeu. Você está vivendo uma vida muito errada, você está fazendo coisa errada, Deus não vai cumprir. Eu acho que Ele voltou atrás. E aí, Deus nem para defender a si mesmo, fala: não, meu filho, é mentira, eu vou cumprir. Deus fala o quê? Nada. O diabo está ali perturbando sua cabeça e Deus está em silêncio, de férias. Está lá nos Estados Unidos. E ali você está lutando com o diabo, e o diabo falando: está vendo? Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? E você fala: eu não sei. Quem já passou por isso? Eu acho que eu estou pregando para mim ou para quem está em casa, porque você está com cara de pastor. Não. Eu falo com Deus, Ele me responde na hora. Glória a Deus pela sua vida. Mas pessoas normais passam por esse momento, onde o diabo usa o tempo de espera para trazer culpa e condenação. E aí é que muitos desistem. Mas eu não vou entrar muito nesse assunto, porque é meu assunto para a semana que vem. Mas entenda o seguinte: às vezes Deus fica em silêncio, mas não significa que Ele está ausente. Existem momentos da minha vida, quase todo dia, onde eu não gosto de falar muito. Você acha que eu fico falando muito aqui, mas eu não gosto de falar. Só que não é porque eu quero ficar em silêncio que eu quero ficar sozinho. Aí às vezes eu estou ali com a Aline e não falo nada. Aí ela olha para mim, eu olho para ela e não tem nada para falar. Eu só estou presente, mas não quero falar. Só que para muita gente isso é constrangedor, sim ou não? Por quê? Porque você vive num mundo ansioso. Nós vivemos no mundo do TikTok, aonde tudo nós queremos para o instantâneo. Então você fazer uma viagem daqui a ali, de 5 minutos, dentro de um carro, sem falar nada, para você é um desespero. Você quer falar, não é? Deus não trabalha assim. Deus prefere estar presente do que jogar a conversa fora. A presença dele é mais importante do que ele tem para te falar. Porque a presença dele é uma voz gritante para o diabo, dizendo: eu estou em silêncio, mas eu estou com ele.
O problema é que você não importa. Não, Deus, eu não quero só o Senhor comigo. Eu quero sinais. Está entendendo? Eu quero ver. E Deus fala, não, eu só quero ficar aqui com você. Fala, não, se for para ficar aqui comigo, eu vou ficar sozinho. Mas o problema é que quando você prefere ficar sozinho, você nunca está sozinho. O acusador vem. Quando você se isola, porque você não está vendo o que você quer ver, você esquece que Deus está com você, você vai para o seu quarto para ficar sozinho, o diabo entra com você. E aí onde começam os questionamentos. Por quê? Por quê? Por quê? Mas eu estou aqui para dizer para você, irmão, às vezes Deus fica em silêncio, porque Ele não tem pressa, Ele tem propósito. Já viu aquela pessoa que gosta de falar, mas ela não fala nada com nada e nada que interessa? Deus não age assim. Deus fala no momento certo, na hora certa, a coisa certa para mudar a sua vida. Mas lembre-se do que eu te falei, ainda que Ele esteja em silêncio, Ele está com você. Sabe, talvez você esteja vivendo um momento onde você está procurando respostas de Deus. E parece que Deus foi embora. Deus não foi embora. Ele está com você. Ele está presente, ainda que em silêncio. Amém? Você está aqui comigo? Então hoje, o meu objetivo aqui é compartilhar essa verdade. Porque às vezes, você esteja passando por um momento onde você está sendo pressionado. E parece que Deus te abandonou. Mas a verdade é que você está dentro de um casulo. Já viu o casulo de borboleta? Ainda tem isso hoje em dia? Parece que as coisas mudaram tanto, né, que não tem mais nada. Mas essa é uma imagem que representa muito bem o tempo do silêncio. Porque a lagarta, para virar borboleta, ela precisa passar pelo casulo. Eu sei que essa é uma ilustração muito velha, muito passada, e que a gente tem raiva dela, porque nós queremos dormir em lagarta e amanhecer borboleta. Mas não é assim que funciona. Conta-se, certa vez um homem estava passeando pelo seu jardim, na sua casa, e ele encontrou um casulo. E ele via a borboleta tentando sair do casulo. Espertamente, ele foi tentar ajudar a bichinha que estava saindo para fora. Ele foi lá dentro de casa, pegou uma tesoura e cortou o casulo. Saiu a lagarta, que já estava uma borboleta, e caiu no chão. E aí ela se debatia, mas não conseguia voar. Esse homem foi estudar depois, entendeu o porquê daquilo aconteceu, e ele descobriu que, na verdade, o esforço que a borboleta faz para romper o casulo, é o que vai dar a ela capacidade para voar. Se alguém tirá-la do sofrimento do casulo, ela nunca poderá voar. Aquele homem ajudou a borboleta a sair do casulo, mas impediu ela de voar. Logo, ela perdeu o sentido da vida, porque ela estava na forma de borboleta, mas ia viver para sempre a vida de lagarta, andando pelo chão. Isso significa que Deus nos ama, e porque Ele nos ama, Ele não vai nos tirar do processo, porque o processo que você está enfrentando hoje, não é uma prisão, não é um castigo de Deus, é Deus te forjando para o propósito que está diante de você. Parece sofrimento, mas na verdade é o amor dele, dizendo para você, você consegue, por isso, eu vou te deixar passar por isso. Aí a gente diz assim, pastor, mas eu acho que Deus está me enganando, Ele está me confundindo com outra pessoa, eu não sou o Rambo, eu estou passando por coisa que é coisa de cinema. Não, irmão,
você não sabe a sua real capacidade, o teu Criador sabe. E se Ele está permitindo você passar pelo que você está passando, é o casulo necessário para que você alcance os voos altos que Ele tem preparado para você. Amém? Você pode dar uma salva de palmas por essa palavra na sua vida? Vira para essa pessoa do seu lado e fala para ele: você vai voar, irmão. Muito alto, fala. Essa é a promessa de Deus para nós. Amém? Aleluias. Então, entenda o seguinte: existem momentos na nossa vida que Deus nos coloca em um casulo espiritual, e Ele te ama demais para facilitar o processo e, como consequência, atrofiar o seu propósito. Então, por que Deus não facilita as coisas para nós? Porque a facilidade de hoje será a destruição do amanhã. Existem coisas na nossa vida que nós só vamos conseguir enfrentar no futuro, suportar no futuro, se enfrentarmos os desafios do presente. Lembre-se, se Deus prometeu, para Ele já aconteceu. Então o processo não é para te matar, é para manifestar o propósito dEle na sua vida. Amém? Existem vários exemplos na Bíblia sobre isso. A Bíblia foi escrita só para isso. O propósito das Escrituras é nos mostrar que, apesar do tempo e do processo, a promessa é inevitável. E um dos exemplos mais fortes da palavra de Deus é Abraão. Em Gênesis, no capítulo 15, versículo 4, a palavra vai nos contar a história desse homem, Abraão, a promessa que Deus fez a ele. E Deus disse: então, imediatamente lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo. Então, Deus prometeu um filho a Abraão. Mais do que isso, Deus prometeu que Abraão seria pai de multidões. O problema é que Abraão tinha uma mulher estéril. Parece que Deus gosta de brincar com a gente, né? Deus olha para você pobre e diz assim: eu vou te fazer muito próspero. Você fala assim: o senhor está brincando? Eu estou orando para o senhor me dar comida para me comer, o senhor vem falar de prosperidade? Não vou pedir para você levantar a mão. Deus fala assim: eu vou te usar muito. Você fala assim: eu estou sobrevivendo na vida, eu não tenho onde cair morto, eu tenho medo de falar, o senhor vem falar que vai me usar? O senhor está brincando? Eu sei que a gente não fala, mas a gente pensa. É ou não é? Imagine Abraão, um velho de 75 anos, que não era tão velho à medida dos anos que viviam naquela época. Deus chega para ele: Abraão, eu vou te dar um filho, e mais do que isso, eu vou fazer você pai de uma multidão de pessoas, assim como as estrelas dos céus e como a areia da praia. É muita gente. Aí Abraão falou: legal, Senhor, só tem um problema, minha mulher não pode ter filho. E Deus falou: eu sei, e é por isso que eu estou prometendo. Glória a Deus para você, porque a conta não fecha. Como que eu vou ser pai se a minha mulher não pode ser mãe? Aí, o que a gente pensa? Igual Sara. O que Sara pensou? Passaram-se 15 anos. Sara falou assim: Abraão, vamos pensar de novo. Deus falou que você vai ser pai. Talvez eu não consiga ser mãe. Talvez a promessa não seja para mim. Tenha seu filho, Abraão. Pega Agar e tenha seu filho. Lembre-se que quando Deus está em silêncio, quem vem? O diabo. E o diabo sempre vai colocar na sua cabeça: talvez não seja para você. Sabe, imagine o sofrimento de Sara. Todos os dias
Ela olha para Abraão e ela sabe que a culpa de Abraão não ter a promessa é dela. Porque Abraão pode ter filho, quem não pode é ela. Agora imagina o sofrimento dessa mulher. Deus tem uma grande promessa para o meu marido, eu sou o impedimento. Quantas vezes Deus faz promessas para nós e a gente se vê limitado a essas promessas? Aí Sara tem a grande ideia: Abraão, eu acredito na promessa, só não acredito que eu estou nela. Assim como muita gente já falou para mim, já falaram assim para mim: pastor, eu creio, Deus vai cumprir na sua vida essa visão, eu só não estou nela. Mas por quê? Porque não soube esperar. O diabo está impedindo muitas pessoas de viverem a promessa de Deus, porque não sabem esperar. E convenhamos, irmão, a gente não sabe esperar. Eu estou há 11 anos esperando essa promessa. Eu vou dizer para você, pensar em desistir multiplica 11 por muitos. Mas eu não sei se eu sou teimoso, sei o que eu sou. Eu estou esperando. Amém? Alguém comigo? Você é a Sara, não é comigo, pastor, estou indo, mas Deus vai mandar Agar para você. Eu não quero Agar, irmão. É com Sara. Amém? O problema é que passaram 15 anos, 20 anos, 25 anos. Abraão tem agora 100 anos de idade. Aí Deus aparece para ele de novo e diz: você vai ter um filho, Abraão. E sabe o que aconteceu? Ele riu. Por quê? 100 anos ele não consegue mais. Agora o problema já não é Sara, é ele. E aí um anjo aparece para ele e diz assim: não, Abraão, daqui um ano eu vou vir, você vai estar com um filho. Aí quem riu? Sara. Os dois riram. Aí Deus falou: eu quero rir também, ué, vamos rir. Por que vocês estão rindo? Porque os dois chegaram no limite. E aí Deus falou: agora está na hora. Porque com 75 anos Abraão consegue ter filhos, com 100 anos ele não consegue. Agora é hora de Deus fazer. Por que Deus nos faz esperar? Porque Ele quer nos levar ao fim de nós mesmos. Existe promessa de Deus na sua vida que você acha que você consegue fazer acontecer, por isso Ele não vai deixar. Deus disse que vai me prosperar, então se eu me esforçar, se eu trabalhar mais, se eu arrumar um bom emprego, eu vou prosperar. Aí se arruma um bom emprego, você se esforça e não prospera. Porque Deus não disse que você ia se prosperar, Ele disse que Ele ia te prosperar. Então você trabalha, você se esforça, você luta e nada acontece. Por quê? Porque você ainda tem força. Então Deus precisa te levar no limite. Abraão agora não tem apenas uma mulher estéril, ele é incapaz de produzir. Aí Deus falou: agora você chegou no lugar que eu queria, Abraão. A promessa que eu tenho para você, eu não vou fazer de você pai de multidão porque você consegue, eu vou fazer porque eu quero. Aí um ano depois, de todo mundo rindo da cara de Deus, Deus ri da cara de todo mundo, falando: aí o menino aí, ó, e vocês vão pôr o nome de menino de riso, porque o nome Isaac significa isso, riso, é Deus dizendo para ele: ri de mim que eu ri de você. Imagine um velho de 100 anos, uma senhora de 95 anos, amamentando um recém-nascido. Só Deus. Então por que Deus nos faz esperar? Porque às vezes o atraso não está escrito. Cadê? Mas eu falo para você, o atraso na verdade serviu para matar a justiça própria e a força própria de Abraão e Sara, para levá-los para o descanso. Imagina Abraão com 100 anos, nem tenta mais. Fala: Sara, não é para você nem para mim, Deus se enganou.
Aí, interessante, deveria ter colocado esse versículo aqui, eu não coloquei. Porque quando o anjo fala, ó Abraão, daqui 1 ano você vai ter um filho, Sara riu. Mas ela perguntou, será que eu, velha, com 95 anos, vou ter prazer? Olha a dúvida dela não é se ela vai ter um filho, é se ela vai ter prazer. E aí eu estava lendo sobre isso ontem, e eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, às vezes, a promessa demora tanto, que a gente perde a alegria de receber ela, é ou não é? Sabe aquele trem que você vai lutando para conquistar, quando você conquista, você, consegui, perde a graça. Você já passou por isso ou não? Às vezes, a gente luta tanto, deseja tanto, que quando consegue, o prazer perdeu. E a pergunta de Sara é essa, eu estou há 25 anos esperando, será que eu vou ter prazer na hora que eu ver o menino? Quando eu estiver fazendo o filho, será que eu vou, né? Aleluia, você entendeu? Não funciona direito, Deus, o milagre vai ser desse tamanho. Irmão, Deus não só quer dar o cumprimento da promessa, Ele quer que você tenha prazer ao chegar lá. Às vezes a gente fica orando, Senhor, me prospera, mas você já trabalhou tanto, você já cansou tanto, que você só quer comer e dormir. Olha lá. Por quê? Perdemos o prazer. Mas o Senhor quer restaurar o prazer dEle na nossa vida. Deus não quer apenas cumprir promessas, Deus quer nos dar prazer em viver as suas promessas. Amém? Agora você aparece, agora não precisa ser mais não. Deus não está te privando da bênção, Ele está te preparando para algo muito maior. Pastor, por que Deus nos faz esperar? Porque entre o Kairos e o Cronos, é algo tão grande para se manifestar, que precisa de tempo. Mas como você está esperando há muito tempo, você diz assim, Senhor, não precisa ser grande não, me dá só o suficiente para eu viver. É ou não é? Sabe o que é isso? Desânimo. É a voz da acusação na sua cabeça, dizendo para você, você não merece tudo, pede só o básico. É igual Davi pede, Senhor, me dá só o básico para sobreviver, não me dá muito não, que eu não aguento esperar mais não. Não, irmão, Deus não quer te dar o suficiente, Deus quer te dar mais do que suficiente. Deus não está te torturando, Deus está te preparando para algo muito maior. Amém? Abraão só queria ter um filho, e ele conseguiu, Ismael. Mas quando ele tem Ismael, parece que não é a realização. Ele tem o menino é bom, mas fala, nossa, esperei 15 anos para isso, esse é o menino, meu pai. Diga comigo, o tempo de espera é para me promover para algo maior. Abraão queria um filho, mas Deus tinha para ele uma multidão. Abraão não é apenas pai de Isaac e Ismael. Abraão é pai dos judeus e dos gentios, da igreja. E ele nem viveu para ver nós, ó. Você é um filho de Abraão. Não pelo esforço, mas pela graça de Deus na vida dele. Amém? Para a gente terminar, eu quero usar mais 2 exemplos aqui. Eu havia preparado 4 exemplos, mas eu vou dar só mais 2. Um outro dia eu falo com você sobre isso. 2 exemplos da palavra de Deus, que prova para nós, que a espera de Deus é na verdade, um ato de amor dele por nós. Agora, entenda o seguinte, o processo é doloroso, mas o resultado será extraordinário. Abraão esperou 100 anos
para ter um filho. Mas quando o filho nasceu, foi a maior realização da vida dele. A promessa pode estar demorando, mas quando ela vier, será muito maior do que você imagina. Amém? E nós temos 2 exemplos que eu quero compartilhar com você. O primeiro exemplo é o exemplo de Lázaro. De quem? Lázaro. A história está lá em João 11, precisamente do que eu quero falar, nos versículos 4 a 6, mas eu não vou ler para ganhar tempo, eu vou falar para você. O texto diz que Jesus estava fora de casa, pregando, fazendo a obra, quando de repente chegam a eles mensageiros e diz: olha, Lázaro, a quem tu amas, está muito doente, e ele convida você, vamos lá ver ele. E a Bíblia diz, no versículo 2, que Jesus amava Lázaro, Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. E aí o versículo seguinte diz: contudo, decidiu ficar mais 2 dias onde estava. Olha que paradoxo. Jesus amava Lázaro? Sim. Jesus se importava com Lázaro? Sim. Lázaro precisava de ajuda? Mas Jesus não foi. Aí, imagine os discípulos. Espera aí, Jesus ama Lázaro? Que tipo de amor é esse? Que o cara está pedindo uma visita, porque ele está doente, está morrendo, e Jesus, ao invés de ir correndo, Jesus decide ficar mais 2 dias. Que tipo de amor é esse que eu curo? Jesus cura todo mundo, mas aquele a quem ama, ele ignora. Eu faria essas perguntas. O pior, a gente faz essa pergunta. Você vem para o culto e ouve: Jesus te ama, e você fala: se Jesus me ama, por que ele não vem? Eu pedi, pastor, eu orei, e ele não veio. E aí Jesus fica quantos dias? 2 dias. Depois ele vai, e demora mais 2 dias, para chegar no Lázaro, ao final de 4 dias. E Jesus sabia que ele ia demorar 2 dias para chegar lá. Quando Jesus chega 4 dias depois, Lázaro morreu. Irmão, Jesus ama Lázaro? Mas por que ele demorou? Se Jesus te ama, por que ele não faz logo o que você está pedindo? Por que te torturar tanto, né? Você só precisa de dinheiro. O processo é doloroso, mas o resultado? Curar um doente é legal, mas ressuscitar um morto é muito melhor. Jesus falou: não, estou a fim de fazer show. Vou demorar mais 2 dias, vou esperar ele morrer. Quando ele morrer, eu vou. Irmão, Deus, Ele é inventor de filme. Ele gosta de drama. Sabe quando você está assistindo aquele filme e vai morrer todo mundo, e vai: meu Deus, vai morrer. Ai, meu Deus do céu, alguém vem socorrer. Aí aparece o Chapolin. Sabe aqueles filmes onde parece que tudo vai ser destruído e alguém chega e muda e vira o negócio? Deus gosta disso. Deus gosta de ver o pau quebrando assim. E ele fala: calma, espera. Vai morrer. Agora não vai. Aí eu perguntei ao Senhor, eu falei: Senhor, por quê? Porque eu também faço perguntas para Deus. E aí o Senhor disse assim: porque eu quero enganar o diabo. Eu falei: mas eu não sou o diabo. Aí o Senhor disse assim: o diabo precisa achar que ele ganhou, para que ele faça tudo o que ele tem para fazer. Aí quando o diabo faz tudo e acha que venceu, aí eu mostro para ele que ele não fez nada.
Porque imagina, Lázaro morreu, está todo mundo chorando, o diabo está lá, matei quem Jesus amava. Aí Jesus chega rindo, gente, por que vocês estão chorando? Imagina todo mundo olhando para a cara de Jesus. Ele é doido, ele é doido, ele é doido. Jesus, não, gente, Lázaro está dormindo. Esse é o único momento em toda a Bíblia onde Jesus chora. Por que Jesus chorou? Porque ninguém acreditou nele. Jesus não está chorando por causa de Lázaro, Jesus está chorando pelo povo. Jesus está dizendo, meu eu, vocês não estão entendendo nada. Jesus chorou, mas no final da história, Lázaro sai para fora. Ô irmão, eu sei que morrer é ruim, mas ressuscitar e ter história para contar, é um milagre muito maior. Imagine Lázaro, gente do céu, olha, ainda bem que esse homem demorou 4 dias, vocês não sabem quem eu vi lá no inferno. Imagina as histórias que Lázaro tinha para contar, meu Deus, ninguém morreu e voltou, irmão, Lázaro ficou 4 dias, ele tinha um monte de coisa para falar. Jesus não operou apenas uma cura, ele fez o impossível. Então por que Deus está demorando, irmão? Tem muitas respostas para isso, que eu não vou poder compartilhar com você hoje, mas a resposta que eu vim dizer para você hoje é, ele está demorando, porque o que ele tem para fazer é muito maior do que você pode imaginar. Amém? Lázaro esperou 4 dias, 4 dias é moleza. José esperou 13 anos. Quantos anos? 13 anos. Estou quase batendo José, hein? Gênesis 39 vai contar sobre o processo de escravidão de José. Ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. E olha que coisa, José pediu para Deus o sonho? Não. Preste atenção. Nós não pedimos para Deus nos escolher. Eu não pedi para Deus para me escolher, mas Ele nos escolheu. E às vezes o diabo coloca isso na nossa cabeça. Que decisão errada você tomou deixar Deus te escolher? Porque imagina, José só teve um sonho, depois teve outro. E quando ele tem um sonho, a vida dele vira uma desgraça. Os irmãos dele viram contra ele, joga ele numa cisterna, manda ele para o Egito, vende ele, tudo isso por causa de um sonho. Irmão, o dia que eu decidi pregar a graça de Deus, isso custou tudo para mim. Era até melhor ficar com Moisés, não é? Era tão bom, né? Igreja cheia com Moisés, todo mundo gosta do Moisés. Mas a graça, parece que eu escolhi errado. Parece que essa é a história de José. Maldito sonho. Mas na verdade, José precisava ser formado no seu caráter. Quem era José? Um filhinho de papai mimado. Um menino que tinha tudo na mão. Onde os irmãos sentiam inveja dele com razão. Porque ele era o filhinho do papai. Ganhou uma túnica especial para provar isso para os irmãos. E aí ele sai contando, Deus me escolheu, não escolheu você, eu sou o cara. Isso vai subir no ódio nos irmãos, decide matar o menino. Porque o sonho é grande demais para a maturidade dele. Por que Deus demora? Porque você é imaturo demais. Você acha que você é alguma coisa, então ele tem que te levar para o limite. José, quando ele é vendido para escravo, Deus está dizendo assim, José, não é por causa de você não, José, baixa a bola. Eu vou te mandar para o Egito para você entender que sem mim você só é um escravo, você só é alguma coisa, porque eu te escolhi. Amém, irmão, mas é doído Deus bater na sua cara. Porque foi isso que Deus fez com José.
E é isso que Deus faz com a gente. Deus não demora, é a gente que demora a se submeter. Você está entendendo? Mas o incrível é que em toda a história de José, está indo por água abaixo José. Mas o texto diz: o Senhor estava com José. Mas o Senhor falava com José? Por isso que eu comecei falando para você. José não via e nem ouvia Deus falando com ele. Mas o texto diz: o Senhor, Deus estava presente, mas estava em silêncio. José foi para a cisterna. Deus estava presente, mas estava... Imagina a cabeça de José naquele buraco. O que eu fiz? Foi Deus que me deu o sonho, gente. Eu não tenho culpa. O que vocês estão me castigando por algo que eu não tenho controle? Foi Deus que me escolheu. Você não está entendendo, né, irmão? É porque você não passa por isso, eu acho. Estou pregando para outra pessoa. Desde a cisterna até uma acusação infundada. Chegaram para José, tramaram para ele a mulher do Potifar, lançaram ele na prisão. Ele era culpado? Não. Mas o texto diz que Deus não livrou ele da injustiça, mas o Senhor estava com ele. Amém nada, irmão, para de falar amém automático. O José está sendo injustiçado. Por que você não fala amém quando isso acontece na sua vida? Deus, eu estou fazendo tudo certo, e por que o Senhor está me deixando desse jeito? Vai para a cadeia. Eu estou aqui, mas não vou falar nada. Ah, irmão, amém é fácil. Eu não quero que você ouça a história, eu quero que você olhe para a sua vida. O que eu estou mostrando para você é que o que você passa não é novidade. Essa história de que crente é perfeito, irmão, isso aí deveria ter morrido na sua vida há muito tempo. Nós somos gente normal, a gente fica com dúvida, a gente fica doido. Você está fazendo tudo certinho, está dando tudo errado, irmão. É José. E Deus manda ele calar a boca e aceitar. Vai para a cadeia. E está indo José para a cadeia, mas Deus estava com ele. Pastor, e quando que Deus mudou a vida dele? Demorou, irmão, mas o Senhor estava com ele. Vão existir momentos na sua vida que Deus não vai te responder. Jesus diz: aquele que bate a porta, mas tem vezes que a porta não vai abrir. Todo aquele que pede, mas tem vezes que você vai pedir, Ele não vai te dar. Pastor, por quê? Ele está com você. Você está entendendo o que eu estou te falando? Talvez não seja uma mensagem para você agora, talvez seja para o futuro. Deus estava com José nos seus momentos de dor, para que Deus estivesse com ele no seu momento de alegria. A Bíblia não diz que Deus falou com José em momento nenhum. Só teve um momento que Deus falou com José, quando foi para mudar a sorte dele. E quando foi? Quando foi para abençoar outras. A pior coisa do mundo é você orar para Deus te abençoar, e ao invés de te abençoar, Deus manda você orar por pessoas para serem abençoadas na sua frente. José queria ser livre daquela prisão, daquela injustiça. Aí Deus falou: amém, meu filho, vou te abençoar. Tenha um sonho aí com o fulano aí, interpreta o sonho dele aí, porque ele vai ser livre, você não. Imagine, o copeiro chega para ele e: José, tive um sonho estranho assim. Eu fui injustiçado, eu estou aqui, eu não mereço. E José: eu também.
Eu te entendo. Ei, eu tive um sonho assim, assim, assim. Fala para mim o que significa. Imagina Deus falando para José: José, avisa para ele que eu vou quebrar a injustiça. Ele vai ser trazido de volta para o lugar de posição. E eu? É sério que o Senhor vai fazer eu passar por esse sofrimento? O Senhor vai me usar para dar liberdade para alguém que foi injustiçado, enquanto eu que fui injustiçado porque tive um sonho? O Senhor não vai falar nada? E Deus? Abraão recebeu a promessa de ter um filho, mas a mulher dele era estéril. Aí um dia ele faz cagada, vende a mulher dele por medo, e aí o Abimeleque lá quer pegar a mulher de Abraão, porque ele não sabia que era a mulher dele, e Deus põe todas as mulheres para ficarem estéril. E aí Deus fala para Abimeleque: Abimeleque, a culpa não é sua, neném. Vai lá, fala para o mentiroso que é profeta. É mentiroso, mas é profeta. Pede para ele orar por você. Imagine Abimeleque chegando a Abraão: minha mulher está estéril. E não só minha mulher, todas as mulheres do meu reinado. E Deus mandou você orar, e elas vão ser curadas. Imagine Sara olhando para Abraão: você podia orar? Por que você não orou por mim? Tem momentos que Deus vai te usar para resolver problema dos outros, pelos quais você mesmo está passando. E você vai dizer: Senhor, por quê? Não sei. Não sei. Mas foi através da oração de Abraão que a sorte dele foi mudada. Porque quando Abraão sai do reinado de Abimeleque e volta para casa, o anjo aparece e diz: Abraão, daqui 1 ano, seu filho chega. Jó foi acusado pelos seus 3 amigos. Deus falou assim: Jó, ora por eles. Mas Senhor, eu fui injustiçado. Ora por eles. E quando você orar para resolver o problema dos outros, eu resolvo o seu. Existem momentos na nossa vida, irmão, que Deus vai ficar em silêncio. Mas lembre-se, a demora não é negação, Deus não está te negando uma promessa, Deus está te preparando para ela. Amém? Entenda que não importa se você não está vendo, se você não está ouvindo, Ele está com você. E a presença dEle é a garantia de que vai acontecer. Amém? Deus não se esqueceu de você, e muito menos está te punindo. Ele está preparando o palco para um milagre que você ainda não consegue imaginar. José não sabia, ele descobriu 13 anos depois. Tudo que ele passou foi uma preparação para o que Deus iria fazê-lo. Deus permitiu que ele passasse por aquele casulo para que ele fosse governador da maior potência do mundo. Ele nunca pediu isso para Deus, mas era o que Deus tinha preparado para ele. Eu sei que você está orando por algo, e esse algo está demorando chegar. E está demorando, porque Deus não vai te dar o que você pediu, Ele vai te dar muito mais. O processo é doloroso, mas o resultado será extraordinário. Amém? Então, se você está passando por esse processo de espera, lembre-se do casulo. Lembre-se do casulo. É um processo necessário. Rompa com o casulo. Cresça. Porque o rompimento desse casulo é a força necessária para você voar e alcançar o que Deus tem para você. Amém? Fica de pé.